livro, abençoe, queridos. Fomos chamados para abençoar, ok? Bom, se você já viu, está escrito ali, ó. Pastor, o senhor está animado, né? O senhor está alegrinho porque o senhor vai lá para a África. Não, não é por isso, não. 2015 será o melhor ano das nossas vidas, querido. Alguém pode dizer amém? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai ser só 2015 não, até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos experimentar os melhores dias sobre a face da terra. Porque Deus colocou isso no meu coração, eu compartilhei isso com o pastor Hélio, há uns 2 meses atrás pelo menos, e é algo que Deus vem amadurecendo no meu coração. É claro que eu chego nessa noite aqui muito alegre e nervoso, porque o pastor Hélio e a pastora Deise, mais o pastor Hélio, ele foi pregando a minha mensagem, eu fui sentindo a agonia que uma vez a Deise sentiu aqui sentada, enquanto eu estava pregando, ela falando para o pastor Hélio, ele está pregando a minha mensagem, ele roubou a minha mensagem. Pois é, então o Espírito Santo falou, eu vou, rapaz, você vai sentir a mesma coisa que ela sentiu, vendo o pastor Hélio pregar, e eu, cada vez que ele pregava, eu agora para por aqui, que senão... Mas amém, eu fico feliz porque nós convivemos, nós desfrutamos do mesmo Espírito nessa casa. A nossa liderança, a gente tem essa mesma visão. A gente não combinou nada, ele não falou o que ele ia divulgar para 2015, nem muito menos a ele, mas olha, 2015, esse é o ano. Eu queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 14. Você já conhece esse texto, quem foi aluno da escola, vê esse texto aí direto. Romanos capítulo 8, verso 14. E diz lá o seguinte, olha, porque todos os que são guiados, todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você pode dizer amém a isso? Amém. Pois é, todos os que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Infelizmente, nem todos os filhos de Deus, o contrário não é verdadeiro. Infelizmente, nem todos os filhos de Deus têm sido guiados pelo Espírito de Deus. São filhos, mas não têm recebido, não têm deixado ser direcionado e guiado. E, queridos, eu falo para você, 2015, este ano, assim como os outros que virão até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós não vivermos debaixo dessa condição, dessa base de eu não me movimento nem para a esquerda nem para a direita, se não for através de um comando, se não for através de uma direção de Deus, olha, nós estamos lascados. A gente está na maior roubada, na maior furada. Se eu for fazer com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sei, porque eu já vivenciei isso há 10 anos atrás, então eu sei como é que faz. Se nós não vivermos nessa dependência, nesse ano que se inicia, até a vinda, isso vai ser cada vez mais crescente. Você tem ouvido aqui nessa casa, as situações vão ficar complicadas, o aperto desse mundo, a pressão desse mundo será maior e só vai conseguir permanecer de pé aquele que está, estou ouvindo a voz de Deus, estou sendo guiado, estou sendo dirigido por Ele. E você tem isso em você, porque quantos são filhos aqui de Deus? Amém? Todos nós somos filhos, somos novas criaturas. Nós temos que ser guiados, e eu quero compartilhar isso com vocês, queridos, nesse ano de 2015. E olha só, Deus sabe da sua necessidade. Deus conhece os planos, o propósito na tua vida. Deus sabe que você tem sonhos, que você tem projetos, todos nós aqui temos, e isso é muito legal, porque aquele que deixa de ter sonhos e projetos é só deitar, como diz o pastor Hélio, chamar a Santa Casa, pegar o táxi do além e ir embora. Todos nós temos sonhos e temos projetos, e queridos, Deus sabe disso, e Deus quer concretizar os nossos sonhos e os nossos projetos. Situações precisam ser resolvidas, mas essas situações, esses sonhos, esses projetos vão ser concretizados e dependem de um posicionamento meu e seu de fé, de acreditarmos em Deus até o final. Até o final. E, queridos, nesse processo de acreditarmos em Deus até o final, nós vamos ter que ser obedientes à voz de Deus até o final. E essa obediência à voz de Deus, preste atenção, muitas vezes não é direcionada a uma situação que você espera receber. Às vezes você está esperando para 2015 o seu apartamento novo, a sua casa própria, o seu carro, a mudança de um trabalho,
a conversão de um familiar. E muitas vezes a gente quer ficar ligado nessa direção. Deus sabe do sonho, da necessidade que eu tenho de ir para um imóvel novo, de adquirir um automóvel, de ver um familiar convertido. Então eu fico esperando ali aquela voz nessa direção. Queridos, muitas vezes a voz de Deus para a tua vida vai ser, de repente, num caminho contrário a esse. Mas o que está escrito lá em Mateus 6,33? A gente busca o reino, a gente ouve essa voz e as coisas vão sendo acrescentadas, vão acompanhando a gente, aleluia, vão atrás de nós. E Deus às vezes te pede algo e que você não quero. Quer ver? Vou te dar um exemplo a respeito disso. Você está esperando uma casa, um carro, sei lá, tantas coisas no teu coração, mas Deus está pedindo para você e falando a todo instante, cara, vai lá e perdoa aquela pessoa. Vai lá e perdoa, libera perdão. E tem falado isso, e Deus fala isso constantemente. Ele está falando, olha, vai lá. E na medida que você obedece a essa voz, e você vai lá e pede perdão, ou perdoa aquela pessoa, está aí, pronto. As coisas começam a acontecer na tua vida. O apartamento vem, o carro vem, a conversão do familiar vem, o trabalho melhor vem, tudo vem, começa a chover na tua horta. Por quê? Porque você obedeceu a um comando de Deus que não tem muitas vezes a ver com aquela situação que você está passando. Às vezes Deus tem te pedido coisas simples, tem falado ao teu coração, olha, larga ali o Facebook, larga ali não sei o quê, você está roubando tempo de comunhão com a minha palavra, comigo. É algo simples, mas Ele tem falado ao teu coração. Mas você está esperando assim, eis que o Senhor, eu te digo, meu filho, está surgindo para você um apartamento na Lagoa Rodrigo de... Cara, faz aquilo que Deus te pede. Vai na voz de Deus, vai na onda de Deus, queridos. Surfa nessa onda, aleluia. Beleza? Vai nessa onda. Vai nessa onda e Deus, queridos, Ele põe a mão e resolve todo o resto. Todo o resto. E às vezes uma situação pode continuar complicada, gente. Às vezes a gente não consegue ver a manifestação de Deus. E sabe por que isso acontece? Acontece porque nós estamos muitas vezes sendo omissos ou negligentes àquilo que Deus tem pedido para eu fazer. Olha só, vai lá e abençoa aquela pessoa. Não, ele me fez isso, me fez aquilo, de jeito nenhum, eu não vou abençoar coisa nenhuma, eu quero o mal, eu quero que isso aconteça. Não, Deus já te deu um comando, Deus já te deu uma voz. Não seja negligente com aquilo que Ele falou com você. O Espírito Santo nessa noite está falando ao teu coração, naquilo que você precisa, botar em prática para a tua vida começar a andar, para a tua vida começar a fluir. 2015 é o melhor ano da tua vida. Vira para a pessoa que está do teu lado, 2015 é o melhor ano da tua vida. Então, queridos, olha só, anote isso aí. Se eu quero experimentar o melhor de Deus na minha vida, eu preciso, é meu dever, não é opcional, eu preciso ouvi-lo. Se eu quero experimentar em 2015 até a vinda do Senhor Jesus, eu preciso ouvir a voz do Espírito, a me guiar, a me falar coisas. E sabe onde está baseado isso? Eu quero que você vá lá comigo em Salmo, capítulo de número 81. Vá lá comigo, Salmo 81, verso de número 11. Queridos, olha só, essa noite você vai sair daqui injetado na tua veia o Espírito Santo. Para você sair daqui pulando, cheio do poder de Deus. Tem que acreditar. Tem que crer, tem que ouvir essa voz. Esquece que é a voz aqui desse pastor careca. É a voz de Deus. É a voz do Espírito falando direto ao teu coração. Salmo 81, a partir do verso 11. Olha só o que Deus fala. Mas o meu povo, olha aí, grifa na tua Bíblia, não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Aí olha o que diz Deus, assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios conselhos.
Olha aí no verso de número 13. Deus dá uma respirada assim. Se o meu povo me escutasse. Se Israel, ele andasse nos meus caminhos. Porque sabe o que eu ia fazer? Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Queridos, está muito claro aqui a decisão de um povo de não querer escutar a Deus. E olha o que Deus tinha reservado para esse povo, tantas vitórias, tantas coisas, provisão, sustento de tudo, de todas as coisas, não ia faltar nada. Então, queridos, olha só, acho que eu pulei um aqui, não, tá certo. A pior coisa, é nós ouvirmos a voz de Deus e nós não respondermos a essa voz. Pior coisa, queridos, que existe, e a que aconteceu com o povo de Israel. Ouviram a voz de Deus, mas não deram crédito, não responderam a essa voz. Não responderam a essa voz. E olha só, mas quando eu decido, e é uma decisão, quando eu decido ouvir a Deus, ouvir a voz do Espírito, eu preciso fazer tudo o que Ele me pede para ser feito. Alguém pode dizer amém? Quando eu decido, porque, queridos, é uma decisão, você decide. Você decide, a voz está ali. Ele está falando contigo. Fala hoje, amanhã e depois de amanhã e durante toda a tua existência aqui na terra. Mas nós decidimos dar crédito. Nós decidimos ouvir. Nós decidimos ouvir. E a gente tem vários exemplos, queridos, por toda a Bíblia. Sejam de homens, de mulheres, que eles decidiram. Eles escolheram ouvir a voz de Deus e obedecer a essa voz. E eu quero citar alguns deles para você, rapidinho, você não vai precisar abrir a Bíblia, você apenas vai fazer o seguinte, você está na Academia da Fé, né? Então, dever de casa para a semana. Olha aí, do dia 5 ao dia 9 de janeiro, dia 10. De 5 a dia 10, dever de casa. Esses homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, eu começo logo com o primeiro, que eu amo muito, chamado Noé. E está lá em Gênesis, no capítulo de número 6, você vê a história dele a partir do verso 9, e que diz o seguinte, que Noé, ele andava com Deus. Noé andava com Deus, e Noé obedeceu à voz de Deus, porque Deus pegou, Noé estava tranquilo lá, na casa dele, ele e a esposa, seus 3 filhos, sem o cão com café, não, estava lá com seus 3 filhos, suas noras, estava tranquilo, E daqui a pouco Deus faz o chamado para ele e fala assim, cara, olha só, eu vou mandar chuva sobre a terra. O pessoal está pisando na bola direto. Então, olha só, você agora vai começar a construir uma arca. Eu vou te dar aqui as medidas e tal, não sei o quê. E ele foi e obedeceu. Pastor, será que ele obedeceu assim prontamente? Será que não gerou uma dúvida, alguma coisa no coração? A palavra não fala. Mas Noé, ele vai construir a arca. Ainda que tenha tido isso. Pô, Senhor, mas que parada é essa de chuva? Nunca vi chuva. Que negócio é esse? Que história é essa de chuva? Tu tá doidão, hein? Não, aí tá feia a coisa aí em cima. Não, mas ele foi lá, ele ouviu essa voz e ele foi lá e foi obedecer. Ou seja, ele decidiu. Foi uma escolha de fé. Ele decidiu obedecer à voz de Deus. Gênesis capítulo 6. Se você andar um pouquinho na tua Bíblia, lá também em Gênesis no capítulo 12, tem outro homem que também estava relax total, tranquilão com a família dele, terra maravilhosa, aleluia, chamado Abraão. E Deus vira para ele e fala assim, Abraão, olha só, você vai sair dessa tua terra e eu vou te levar para uma outra terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou sua esposa, Sara, e foi para lá. Para lá para onde? Deus ia mostrar, Deus ia apontar o caminho. E Deus foi mostrando isso ao longo da caminhada de Abraão. Abraão, dá uma chegada aí, sai da tenda aí, sai da tenda, filho. Dá uma olhada ali para o céu. Você está vendo essa quantidade de estrelas aí? Assim será a tua descendência, maior será a tua descendência. Ele respondeu ao chamado de Deus. Ele não, quem sabe, talvez, não. Ele respondeu. A gente tem um outro exemplo de alguém que respondeu ao chamado de Deus. Sabe quem foi? Jesus Cristo, Rei da Glória. Vá lá comigo, aí eu quero que você abra lá em Lucas. Lucas capítulo de número 4.
Quem está pegando aí nessa noite? Aleluia! Lucas capítulo de número 4, a partir do verso 18. Jesus, aí mesmo nesse capítulo de Lucas, no capítulo 4, no verso 1, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele é tentado, e ali ele vence o inimigo, e depois aqui no verso de número 18, ele dá essa declaração aí. Olha só que interessante. Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Ou seja, Jesus começa a fazer a obra que ele tem que fazer, essa aí que você acabou de ler, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava falando com ele. O Espírito Santo já tinha conduzido ele, estava com ele todo o tempo. E aí sim, cheio da presença do Espírito Santo, não, agora eu posso pegar, abrir o livro do profeta Isaías e declarar o seguinte: olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu sei exatamente a obra que eu venho fazer aqui nesse lugar. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, porque o Espírito está comigo e ele está falando, e eu estou respondendo a esse chamado. Atos capítulo 10, verso 38, vai lá comigo um pouquinho mais à frente. Mais uma vez, declarando a questão do Espírito estar sobre Jesus, o Espírito estar guiando a Jesus, dando direção a ele. Atos capítulo 10, verso 38, veja o que está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com quê? Com quem? Com o Espírito Santo. Ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ah, aí sim. Aí ele passou a andar por toda parte, fazendo bem e curando, cura física, yaomai, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Jesus respondeu ao chamado. Ah, pastor, mas ele era Deus. Não, ele era Deus, mas ele também era homem, 100% homem. E venceu as trevas como homem, para nos mostrar que com o Espírito Santo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, com o Espírito nos guiando, nos dirigindo. E ele foi e nos provou isso, e falou ainda assim: olha só, vocês viram o que eu fiz aqui nessa terra? Vocês podem fazer coisas maiores, vocês podem realizar. E queridos, eu creio que 2015, até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos ver, nós vamos realizar coisas maiores que Jesus realizou, porque o Espírito Santo vai estar em alta. Se você ouvir a sua voz, você será guiado por essa voz e você vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Paulo responde a essa voz, queridos, também lá em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, quando Jesus fala com ele: Paulo não, Saulo, cara, que você está me perseguindo por quê? E Saulo poderia ficar cheio de caraminhola na cabeça dele e falar: agora é que eu vou perseguir mesmo, o cara me derrubou do cavalo, eu estou cego, quer saber de uma coisa? Agora é que eu vou botar o negócio para... agora o couro vai comer. Agora se eu matava 10 por dia, vão ser 100. Mas ele respondeu ao chamado, ele decidiu ouvir a voz de Deus, queridos, e responder a esse chamado. E queridos, o que há de comum entre esses homens? Eles ouviram a Deus, eles foram dirigidos por Deus, e o mais importante, eles permaneceram crendo em Deus até o final. Até o final. Se coloca na pele de Noé, aquele cara batendo aquela arca ali, dia e noite e dia. Você já consegue imaginar o quanto Noé foi zoado, cara? O quanto o nego, tirou onda com a cara de Noé. Cara, você está maluco? Para com isso. Que chuva o quê? Olha aí, você já falou isso tem 1 ano, 2 anos, e aí nada aconteceu. Para com essa besteira, rapaz. Vamos se alegrar, hoje tem festa. Vamos para a festa, pega a tua esposa, pega a tua família, vamos celebrar. E ele estava lá, fiel, obediente à palavra e à voz de Deus.
creu até o final. Abraão, a mesma coisa. E a gente poderia pegar exemplos e mais exemplos na palavra de Deus. Jesus, a mesma coisa, creu até o final. Creu até o final. Porque Jesus dá a declaração: Senhor, o negócio aqui está estranho. E eu sei o que está preparado para mim mais ali para frente. O negócio aqui está complicado. Mas, Senhor, olha só, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a vontade, a tua voz. Eu quero obedecer a tua voz, porque eu sei que há recompensa para mim lá no final. E eu vou falar mais desses homens lá para frente. Queridos, é na medida da nossa busca. Pastor Eli tem falado disso desde a virada do ano, falou hoje pela manhã, e eu volto a falar para vocês, é na medida da nossa busca, que nós chegamos à presença dEle, que nós chegamos à sua palavra, e nós estamos aqui na casa de Deus, o quanto você tem esse amor, essa paixão de estar aqui nesse lugar. 2015, que aqui seja o teu lugar de descanso, de alimento, de refrigério, de crescimento. Não fica de bobeira em outro lugar não, cara. Vem para cá, vem de manhã, vem de noite, vem terça-feira, vem quinta-feira, vem para os cultos. Não fica de bobeira não, porque o mundo vai nos pressionar. O arroxo será maior, mas isso não é para te trazer medo. Vai ficar com medo aquele que quer ser guiado por si próprio ou por alguém. Me dá um conselho aí. O que você pode me ajudar? Me dá um empréstimo. Não, mas se eu for guiado por ele, se eu decidir ouvir essa voz e obedecer, pode pressionar o quanto quiser. Pressionar lá e vai cair aqui no meu colo. Pressiona lá e cai aqui no meu colo. É nessa medida de busca, queridos, que as virtudes virão sobre a minha vida. E é nessa medida de busca que aumenta eu perceber e reconhecer essa voz. Quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu decido ouvir a Deus, mais eu sei que Ele fala comigo. Eu não tenho dúvida se é Ele que está falando comigo, ou se é a minha carne, ou se é o diabo, ou se é sei lá o quê. Quanto mais eu ouço, mais eu tenho certeza de quem Ele é. Agora você também pode ter uma certeza, o inferno também sabe que funciona assim, e o inferno vai tentar te distrair, para que você não ouça a voz de Deus. Ele vai tentar te distrair, para que você não gaste tempo suficiente para buscar a Deus, para reconhecer essa voz, para reconhecer que é Deus que está falando com você. Queridos, tome cuidado com essa segunda voz, ou segundo pensamento. Todos os homens que eu falei, Noé, Abraão, Jesus, Paulo, todos eles ouviram essa segunda voz, ou esse segundo pensamento. Todos eles. E queridos, essa segunda voz, ou esse segundo pensamento, que sempre vai se levantar, que se levanta, normalmente é o caminho que te leva para a derrota. Se você dá ouvido a essa segunda voz, ou a esse segundo pensamento, você será mais do que derrotado. E aqueles homens, eles ouviram isso. Imagina o que não passou na cabeça de Abraão, de ter ouvido algo de Deus, de sair, de largar terra, parentela, para ir para um lugar que ele não sabia onde é que era. E depois ele ouve, olha só, você será pai de muitas nações. E a palavra ia se passando o tempo, e não se cumpria, mas ele estava crendo até o final. Ele deu uma balançadinha, ele quis dar um jeitinho, é verdade, ele era humano. Às vezes a gente também coloca esses heróis da fé como se fossem verdadeiros deuses, mas eles eram homens como nós. Eles também balançavam, mas o mais importante é que eu balanço, mas eu creio. Eu balanço, mas eu vou com ele até o fim. Eu não posso balançar e cair, e balançar e voltar para trás, e balançar e largar. Vou largar de mão, pastor, porque esse negócio aí não funciona não. Cara, esquece esse negócio aqui. Esquece esse negócio de tempo. Para de se preocupar com o tempo, rapaz. O tempo é o de Deus, vive o Kairos de Deus na tua vida.
E esquece de tempo. O tempo, o modo é dele. E ele vai fazer, ele vai cumprir. Queridos, a gente tem um exemplo da entrada da terra prometida. 10 homens foram enviados por Moisés para dar uma espiada na terra. Só que lá em Deuteronômio, no capítulo 1, Deus já havia falado: cara, eu já dei essa terra para vocês. Eu já dei essa terra para vocês. Essa terra é de vocês. E 10 camaradas foram lá para ver. 10 camaradas foram lá ver. 10 ou 12? 12. Mas 10 deixaram que o espírito de incredulidade entrasse no seu coração. E sabe o que aconteceu? Através desse espírito de incredulidade, esses 10 homens contagiaram todo um povo e eles cortaram a ação da voz de Deus sobre aquele povo. 10 cabras, porque não creram naquilo que Deus já havia dito, eles cortaram o espírito da fé, eles cortaram a direção, a voz, o comando que Deus já havia dado. Queridos, o diabo sabe que a coisa mais poderosa sobre a face da terra é o que Deus tem a dizer para mim e para você. Ele sabe, porque se eu dou crédito a essa voz, a minha vida ela cresce, ela progride e ela prospera. Ela segue em frente. Não é por isso que nós vivemos o Evangelho, queridos? Eu fui no início de uma família que frequentava o espiritismo, e o que se ouvia era: poxa, minha vida está indo sempre para trás. Alguém já falou isso aí? Hã? Pois é. Minha vida está indo sempre para trás, sempre de mal a pior, está sempre dando uma coisa errada. Queridos, nós estamos no Evangelho, eu e você, nós fomos criados para dar certo. Dar certo. E 2015 é o melhor ano da tua vida. Toma posse disso nessa noite, no nome de Jesus. O diabo sabe que o que Deus tem a dizer é o mais importante para a minha vida. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele fala para mim e para você, é o poder dEle, é o poder de Deus para mudar a tua vida e a minha vida de cima a baixo, de baixo para cima, da planta dos pés, à raiz dos cabelos. Quem não tem cabelo também vai ser mudado, vai ser abençoado. Amém, Tony? Aleluia! Glória a Deus! Tem que pegar um cabra aí, eu estou sozinho nessa. Aleluia! Deus quer mudar a tua vida, queridos, de baixo para cima, de cima para baixo. E como é que eu faço para ouvir, pastor, a Deus, aquilo que Ele tem a dizer? Buscando a Ele, buscando a sua palavra. Pastor, ele acabou de falar. Ano da gente ler mais a Bíblia, de nós buscarmos mais a Deus, de nós termos reuniões aqui na igreja, segunda, terça e quarta, de jejum e de oração. Queridos, não falta nessa casa, são oportunidades de crescimento, são oportunidades de você aprender a palavra de Deus e ser ensinado, e viver uma vida cristã vitoriosamente. Viver uma vida de cristã sabendo quem você é em Cristo Jesus. Vivendo uma vida cristã, você conhecendo quem o teu Deus é. Quais são os direitos que você tem em Cristo Jesus. A obra que Ele fez na cruz do Calvário. Aqui nesse lugar te é ensinado. Para quê? Para que a gente pose de, eles são bonitinhos, né? Não, para que você siga em vitória, para que você seja uma bênção, para que você abençoe outras pessoas. Para que você cresça, queridos. Não para que você abra a tua boca e diga, isso tudo está acontecendo comigo porque eu sou da academia da fé. Não vai adiantar de nada. Não vai resolver nada se você não crer na palavra de Deus. Se você não colocar essa palavra em prática. Não adianta botar tábua de igreja e dizer que você é da igreja A, B, C ou D. O que vale é aquilo que está dentro do teu coração, a palavra de Deus, aquilo que você decide fazer para ouvi-lo. Sai dessa plataforma. E tem gente que ainda está preso nessa religiosidade de nome de igreja, de não, mas hoje não é pastor Hélio, então deixa eu pegar minha mala aqui e vou embora. Não é ele que vai pregar, né? Então eu vou embora. Não é o pastor Paulo, não é o pastor Paulo, então hoje eu vou embora, vou embora. É o Espírito Santo que fala com você. É Ele que muda a tua vida, é Ele que te transforma, queridos.
Busque a Deus. Busque a Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus não está em qualquer lugar. Tem muito lugar aí falando muita abobrinha. Tem muito lugar aí fora, seja igreja ou não igreja, que você ouve todo tipo de coisa. Você sabe disso, eu sei disso, eu trabalho e eu vejo. Tenho amigos inclusive pastores. Vivem uma vida de fracasso, de derrota, levando gente, um bando de gente também para esse mesmo caminho. Guarde isso, queridos. Quanto mais eu ouço a voz de Deus e me posiciono, mais a verdade permanece instalada em mim. Aleluia! Quanto mais eu ouço a voz de Deus e me posiciono, mais a verdade permanece instalada em mim. E Deus sabe, queridos, que a minha vida e a sua vida dependem de tudo quanto nós ouvimos, de quanto nós temos aberto o nosso coração, o quanto a gente tem de coração aberto e ensinável para receber dEle. A voz é dEle. Para tudo, para todas as coisas. Eu falo para vocês, querida, a voz dele tem mudado a minha vida. E tem mudado a minha família em todas as áreas. Nós não podemos fazer, volto a dizer para vocês, aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos. Deus fala com você nessa noite, ouça a voz de Deus e obedeça a essa voz. Por isso está lá em Tiago capítulo 1, verso 19, que nós temos que estar o quê? Prontos para ouvir e tardios para falar. Prontos para ouvir a voz dEle. Senhor, fala comigo. Eu não tomo nenhuma ação, nenhuma direção, enquanto o teu Espírito não falar comigo. Fala. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. A gente tem posicionamentos, tem atitudes, tem coisas para serem feitas. Mas aquilo que vai mudar, vai mexer com a nossa vida, deixe Deus te conduzir. Deixe Deus. O natural você faz. Quem tomou banho para vir aqui? Não, deixa para lá. Esse é o natural. Esse é o natural. Passou aquele... Deixa para lá, também não precisa responder, aleluia. Mas esse é o natural. Isso aí o Espírito Santo não vai te dizer, cara, os irmãozinhos lá não aguentam mais. Por favor. Pode até falar, se tiver um desses irmãozinhos orando, Senhor, fala com essa vida, Senhor. Queridos, ouça a voz de Deus. Não ouça o que o mundo tem a dizer, o que muitas vezes as pessoas usadas pelo inferno têm a dizer, que você não consegue, que você não pode, que você é um fracasso, que você é um derrotado, que você é para-raio do demo. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Deus. Pastor, o que Deus diz a meu respeito? Vamos lá. Que você foi curado, que você foi liberto, que você é mais que vencedor. E saúde te pertence. E você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado. Nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque você foi justificado por Cristo Jesus. A graça, a paz, a alegria, o favor de Deus estão sobre a tua vida. Isso é o que Ele diz a teu respeito. Isso é o que Ele já falou na palavra dEle ao nosso respeito. Que você é bem-sucedido naquilo que você faz. Mas, queridos, preste atenção. Isso não acontece por acaso. Isso não cai de paraquedas no nosso colinho. Porque, Deus, Ele escolhe uns, escolhe outros. Não, a palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então, esse argumento já está falho. Por que acontece na vida de uns e muitas vezes não acontece na vida de outros? À medida em que eu decido ouvir a essa voz e obedecer e fico até o final, até o final, até o fim. Obedeço a Deus até o fim, escolho obedecer, ouvir essa voz até o fim, pagar esse preço até o fim. Muitas vezes o que Ele nos pede é sacrificial, mas eu fico com Ele até o fim. Por mais que a minha carne, o meu raciocínio, a lógica, deem um nó na minha cabeça, e não pode, não vai dar.
Não, mas com Deus dá, Ele disse que dá, e eu fico com Ele, eu não quero saber. Eu fico com Ele, eu fico com aquilo que Ele me pediu para fazer. Queridos, outra coisa comum entre aqueles homens que eu falei para você, Noé, Abraão, é que as suas escolhas e as suas decisões de seguirem a voz de Deus não somente trouxe bênção para o umbigo deles, mas trouxe bênção para todos aqueles que estavam ao seu redor. Deus é assim. Não me pergunte por quê, pastor, eu quero só para mim. Primeiro eu, segundo eu, em 10º eu, 20º também eu. Não. Deus, quando Ele te falou algo, você ficou com essa voz, decidiu acreditar, foi com Ele até o final, você é abençoado e quem está ao redor desfruta dessa bênção. São os teus familiares, são os amigos que te cercam, são os irmãos da igreja, as pessoas recebem dessa bênção. Sempre foi assim. Com Noé foi assim. Quem acreditou? A mulher do cabra, os 3 filhos e a nora. Acreditaram, entraram na arca. O restante, ninguém acreditou. Todo mundo morreu afogado. Adianta. Eu sabia nadar, não adiantou. Todo mundo morreu afogado. Todo mundo. Não adianta. Pois é. Pastor, sabia nadar, os cabras sabiam nadar na areia. Pois é, morreu tudo. Mas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram abençoados. Mas Deus falou com a esposa? Deus falou com os filhos? Não. Falou com quem? Com Noé. Abraão, a mesma coisa. Eu sou exemplo disso. Pastor Paulo, Bebel, todos nós aqui fomos abençoados, por quê? Fruto da decisão e da escolha de um homem que resolveu ouvir a voz de Deus, seguir essa voz, obedecer até o final, e hoje nós estamos aqui, aleluia, glória a Deus, chamando Abraão de o pai da fé. E Jesus, olha só, resolveu obedecer até o final, ouviu a voz do Espírito Santo, abriu lá o livrão do profeta Isaías, o Espírito Santo me ungiu, agora eu vou com essa voz até o final, porque eu sei que lá no final eu vou resgatar toda a humanidade. Toda uma humanidade. Jesus foi abençoado? Foi, aleluia. Jesus, o Rei da Glória, venceu o inferno, venceu as potestades, aleluia, nos deu vida, pisou na cabeça do inferno. Mas nós também saímos vencedores. Aleluia. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, resolveu obedecer a voz de Deus, seguiu a Ele, indo de encontro a tudo e a todos. Rapaz, toma cuidado com esse tal de Paulo, rapaz, esse cabo aí é um cara estranho. Já matou gente, estava lá, vendo Estevão morrer, não fez nada, bateu palma, agora está com esse papo aí de... Ele ouviu tudo isso aí. Agora está com esse discurso, mas ele deu crédito à voz de Deus, aquilo que Deus pediu para ele fazer. Paulo, olha só, tem uma obra na tua vida, cara. Você vai pregar o evangelho. Você não vai pregar o evangelho para o judeu, não, para os gentios, cara. Essa é a minha obra contigo. E ele foi lá, contra tudo, contra todos, contra a segunda voz, terceira, 10ª voz. Ele foi lá. E o cabra pregou e deixou ser usado pelo Espírito Santo. E hoje quem é que colhe, aleluia, desses benefícios? Somos nós, que temos um evangelho inspirado através daquele homem. O Espírito Santo mandou sobre ele e ele foi lá e escreveu. Só ele que foi abençoado? Não, nós somos abençoados também, queridos. Queridos, as nossas escolhas, as nossas decisões por Deus, nós seremos abençoados e outras pessoas que estão ao nosso redor também. Aleluia. E é isso aí, 2015 será o melhor ano das nossas vidas, porque através de nós, outros se chegarão a Deus. Isso tem sido falado aqui na igreja. Queridos, eu preparei essa mensagem há 15 dias atrás. O pastor Hélio está batendo nessa tecla. Olha só, descansa em relação aos teus familiares. Eles virão para Deus um após o outro. Por quê? Porque você tem obedecido à voz de Deus naquilo que Ele te pede. Não necessariamente é pregar a palavra para aquele camarada lá, que não quer saber nada de Jesus. Mas é obedecê-lo e ouvir a sua voz através de uma outra situação. E Deus, Ele põe a mão no resto. E Deus está de olho na tua família, queridos. 2015 será o melhor ano das nossas vidas.
porque através de nós outros serão abençoados, outros serão influenciados, abençoados por Deus. Deus está conosco, cara, Deus te ama demais. Deus te ama muito, o Espírito Santo te ama demais. Ainda que você vacile, está doendo, eu acho que eu vou desistir. Você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, cara, olha só, esse aqui é o caminho, vem para cá, anda nesse caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu paguei um preço pela tua vida, cara, vem para cá, você vai ouvir isso. Sabe por que você vai ouvir? Porque Deus te ama. Deus não é que nem um homem, não quer saber de mim, então problema seu, que se dane, rapaz, então tu anda lá e se lasque todo. Não, Deus não é assim. Deus te ama, o Espírito Santo de Deus te ama, e Ele vai estar o tempo todo, ainda se você vacilar, der uma bobeira, Ele vai falar, esse aqui é o caminho. Esse é o caminho. É esse o caminho. Então, queridos, vamos lá? Foi? Caiu pilha, aleluia. Então, quando eu ouço a voz de Deus e obedeço, eu serei sempre abençoado e outros também. E outros também, queridos. Entenda bem, não é só uma questão de apenas ouvir, mas a voz de Deus precisa ser, em 2015, até a vinda do Senhor, a voz que comandará a minha vida, trazendo transformação para mim e para todos aqueles que me cercam. Abra lá comigo em Lucas. Lucas, capítulo de número 19, aleluia. Eu amo demais essa passagem. Lucas, capítulo 19, você vai ver exatamente isso. Alguém que ouviu que Jesus ia passar em tal lugar, o cabra ouviu e foi lá. Preciso ver esse cara, preciso ter um encontro com ele. Lucas 19, a partir do verso 1, diz lá, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore, a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Verso de número 6, ele desceu a toda pressa e recebeu de que forma? Com alegria. Ele ouviu o comando de Deus, a ordem de Deus, e recebeu esse comando de que forma? Com alegria. Ele ficou alegre, porque Jesus falou com ele. E todos os que viram isso, verso 7, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha aí, Jesus, ele ouviu, o cabra vai passar, eu quero encontrar com ele. Se encontra, recebe uma ordem, fica cheio da alegria de Deus, e por conta dessa alegria, começa a haver em Zaqueu um processo de transformação. E por conta de Zaqueu começar a ser transformado, outros começaram a se beneficiar, porque ele falou, olha só, aquilo que eu defraudei, eu vou devolver para a turma 4 vezes mais. Pessoas começaram a ser abençoadas por conta da decisão de Zaqueu. Olha só, verso 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Olha aí, não somente Zaqueu foi salvo, mas toda a casa de Zaqueu foi salva por conta de um posicionamento de crença, por conta de ouvir a voz de Deus, a ouvir um comando de Deus. Opa, vou ficar com esse cara. Não abro mão mais, não abro mão, porque o filho do homem, porque também este é filho de Abraão. Então, queridos, Zaqueu recebe a Jesus com alegria, tem a sua vida transformada, outros são beneficiados, outros são abençoados, e vai ser sempre assim, neste ano e nos demais anos que vão estar para vir até a volta do Senhor Jesus. Eu ouço a voz de Deus, eu decido obedecer essa voz, eu vou até o final, e eu sou abençoado, eu sou transformado, e outras pessoas são abençoadas e são transformadas. Eu gosto muito dessa figura aqui, não caia nisso aí. Porque às vezes a gente está, como eu falei, buscando a Deus,
e está ali caminhando numa jornada, num posicionamento, mas aí, agora, não aconteceu agora, na hora que eu queria. E aí, a volta para trás. E Deus estava ali, bração aberto, só esperando. Cara, estou aqui. Você estava ouvindo a minha voz, obedecendo, mas chegou ali na hora de tirar o 10, resolveu retroceder. E a palavra é clara. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, queridos. Deus não tem prazer, não se alegra. Ele se alegra com quem vai lá e está lá buscando, ouvindo, obedecendo e indo até o final. Eu não sei se você lembra, e aqui eu termino, que 2014 foi dada uma palavra que nós veríamos a manifestação do poder de Deus. E eu falei, olha, 2014, Deus vai te surpreender. E aconteceu isso com muitas pessoas aqui na igreja. Teve gente aqui que ganhou casa. Ganhou, não comprou não. Não ganhou a casa. Teve gente aqui que ganhou carro. Não comprou não, ganhou o carro. Hoje veio uma irmã aqui para falar comigo, pastor, olha só, estava faltando 4 dias para acabar 2014. Mas eu estava sempre confiando naquela palavra, 2014 Deus vai me surpreender. E eu agarrei aquela palavra. E eu lembro que uma vez o Senhor ia dar um anúncio, aí quando foi dar o anúncio, falou, poxa, olha, Deus está falando algo no meu coração. E na hora eu até pensei que fosse algo específico meu, porque eu estava esperando alguma coisa acontecer, um documento sair, que nada do documento sair. E Deus falou, não, fala para a igreja, porque não é só para você, é para o meu povo. E ali eu falei, olha só, essa semana você vai conseguir vitória na tua vida. E teve gente que agarrou aquilo. Talvez a maioria tenha, aleluia, é para mim, mas e aí? Posicionamento até o final, de crer até o final. Eu lembro que o pastor Hélio virou para mim no gabinete e falou, garoto, olha só, eu estou contigo nessa aí, porque a gente está precisando resolver situações aqui em Niterói, Deus prometeu e tal. E porque ele resolveu acreditar, só caiu uma igreja no nosso colo assim, pá! Só uma igreja caiu assim, pum, toma. E ela veio me falar, olha, faltando 4 dias para acabar 2014. Olha só, meu Natal já não ia ter mais Natal, não ia ter nada, porque eu estava desempregada e as coisas minguando, mas pastor, olha só, eu estava lá crendo naquela palavra que eu recebi. 2014 eu ando a manifestação de Deus. 2014 ainda não acabou, eu estou lá agarradona com isso. Pastor, em 4 dias... faltando para terminar o ano. Eu arrumei um emprego ganhando um salário que eu jamais esperava ganhar. Pastor, saiu uma causa na justiça que eu já esperava há anos. O meu Natal que ia ser minguado lá com um monte de codorna, com sardinha em lata. Agora, pastor, foi um ano super abundante, sobrou tanto dinheiro que eu ainda comprei um carro, que o meu marido agora vai trabalhar com esse carro, fazendo transporte. Falei, para, minha irmã! Aleluia! Queridos, tem que estar nessa voz. E olha só, queridos, é como o pastor Hélio falou, Deus não brinca com a gente de pique-esconde. Aquilo que Ele fala, Ele vai falando com você e vai te mostrando. Deus foi falando comigo em 2013, Marcelo, você vai para a Namíbia. Há 2, 3 anos antes, coisa que eu não tenho, eu deito na cama e pum, apago e acordo no outro dia, aleluia. Coisa mais difícil é ter sonho. Mas um dia eu tive um sonho de ver um passaporte meu carimbado. Há mais de 2 anos atrás, comentei com a Márcia. 2013, Deus falou, você vai para a Namíbia. Falei, pastor, eu vou fazer o que lá? Na Namíbia. No continente africano. Mas eu te quero lá, você vai para lá. E, queridos, ele falou isso uma vez e... nosso Deus não é um Deus caladinho. Nosso Deus não é mudinho, fica... Ele está falando toda hora, todo dia, todo instante, nas coisas grandiosas e nas coisas mínimas. Não entra nesse ônibus aí não. Não entra não, sai fora. Beleza, aleluia, não entro. Não vou entrar. E aí ele falou comigo, lá em 2013, você vai para a Namíbia. E ele foi confirmando durante o ano todo de 2014, com o sobrinho da Deise, com um rapaz que a gente foi encontrar lá em Pati do Alferes, tanto lugar para encontrar com o cara. Fui encontrar em Pati do Alferes no final de semana, que não era feriado, não era nada, e o cara estava indo para onde? Para a Namíbia. E Deus estava falando assim, você vai. E eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, então irei. Aleluia. E estou falando com a minha esposa. Olha só, Deus falou,
comigo que nós vamos para a Namíbia. Imagina como é que a minha esposa recebeu essa notícia. Como? Aleluia! Glória a Deus! Vamos soltar fogo! Isso, Namíbia fica onde? Lá em Gramacho? A vida! Mas por que tão longe? Não podia ser mais para cá, para Belfort Roxo? Falei, Deus falou comigo. Aí imagina a reação dela. Mas a escola, meu trabalho é... Na terceira vez que eu falei com ela, e aí Deus já tinha trabalhado o coração dela, porque Ele também faz dessa forma. Pronto. Aleluia. E o camarada que estava lá, tive um encontro com ele em janeiro de 2014, ele ainda estava indo, e ele virou para mim e falou assim, Pinheiro, meu nome lá é Pinheiro, Pinheiro, olha só, Deus falou no meu coração, você vai para a Namíbia. Eu falei, eu já sei disso. Qual é a novidade? Eu já sei que eu vou. Deus me falou. Lembra aquele nosso papo de 1 ano atrás, de 2013? Pois é, a partir daquele momento Deus falou no meu coração que eu ia. E aí, queridos, eu tinha uma parte a fazer. E a essa questão de ouvir a voz de Deus e um posicionamento de fé. Teve um processo que eu tinha que participar e eu tive que dar meu nome. O anjo não ia pegar lá, não, deixa eu botar lá o nome dele. Marcelo Pinheiro, caiu lá. Não, passou lá o documento e eu dei meu nome. E dei meu nome e fiquei tranquilo. Isso foi em fevereiro de 2014, tranquilão. Na boa. Foi resolvido só em maio. Entre esse período, estou descansando em Deus. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sem saber como é que estava, como é que não estava. E um belo dia, o meu chefe virou para mim e falou assim, olha só, o almirante já resolveu todo mundo que vai. Só faltou a tua vaga. Essa ele não resolveu. Eu falei, dentro de mim mas já resolveu, fui eu que vou. Como é que não resolveu? Resolveu. E, queridos, olha só, essa segunda voz que a gente mostrou aí hoje na pregação, ela é tão forte que na semana que foi resolvido que eu iria, um outro oficial que trabalha junto com o almirante me deu uma ligada. Pinheiro, negócio da Namíbia. Tu não quer ir, já está molezinha, um lugar chamado São Tomé e Príncipe. Aí a segunda voz, rapaz, agarra isso aí, Isso aí tá, o cara já falou que tá difícil. Pega logo isso aí, pega. E aí, aquela respirada da fé. Olha só. Ou eu vou para Namíbia, ou eu não vou para lugar nenhum. Namíbia. Então tá bom, mas não te garanto nada não. No outro dia, falou, olha só. Todo mundo que está concorrendo com você, ninguém preenche os requisitos. Tem sempre um requisito que não preenche. E você é a mesma coisa. Tem um requisito que eu não preencho. Qual é o requisito? O requisito é você ser instrutor. Ser instrutor Olha como é que Deus faz. Aí veio o meu chefe e falou assim, vem cá, toda segunda-feira tu sai correndo aqui desesperado, porque tu diz que vai dar aula em tal lugar, sai correndo, uma correria danada. Tu não dá aula aí num lugar aí? Eu falei, dou. Então, me mostra onde que está isso aí. Aí eu entrei no site da Academia da Fé. Puxei uma pregação. Aquela câmera lá de cima. Aí ele, rapaz, quanta gente. Eu falei, pois é. Olha aí. Ele congelou a imagem, falou assim, vou levar isso aqui agora lá para o Almirante e seja o que Deus quiser. No outro dia ele voltou e virou para mim e falou assim, olha só, foi você que foi escolhido. Você que foi escolhido. Porque aquilo que você mostrou, e um curso que você tinha feito lá em Brasília, de uma semana, a respeito de técnica de ensino, serviu. O almirante gostou desse negócio, ficou até querendo saber, rapaz, onde é que é esse lugar? Ô Pinheiro, tanta gente ali naquele lugar, mas é muita gente, hein? Pô, gostei. Vai o Pinheiro, é o Pinheiro que vai. Queridos, eu ouço a voz de Deus. E a consequência disso, minha família abençoada, outras pessoas sendo abençoadas, da minha casa, meus irmãos, meus amigos, sendo abençoados, porque Deus faz assim. Eu ouço a voz de Deus, obedeço a essa voz, me posiciono até o final, e aí, 2015,
será o melhor ano da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.